Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Saraiva Prova. Estamos estudando leis penais especiais. E é claro que nós temos que passar pela 9.613 de 98, a lei de lavagem de dinheiro, a lei de lavagem de capitais. E esta lei, a 9.613 de 98, ela traz tanto questões penais quanto questões processuais penais. Bom, nesta aula vamos ficar com questões penais, com a questão da definição do que é lavagem de dinheiro, a questão das fases pelas quais passa o crime, a questão da análise do tipo penal do artigo 1º, a questão da alteração de 2012 que afastou o rol de crimes antecedentes, um rol taxativo, e traz uma expressão genérica, infração penal antecedente, a questão da majoração da pena e depois, na próxima aula, nós verificamos questões processuais. Aliás, falando em questão processual, de quem é a competência para processar e julgar o crime de lavagem? É da Justiça Estadual ou da Justiça Federal? Bom, isso eu respondo na próxima aula. Coloque na tela e vamos começar o enfrentamento das questões penais da lavagem de dinheiro. A lei é a 9.613 de 98, como eu te disse. Esta é a lei de lavagem de dinheiro, a lei de lavagem de capitais. Agora atenção, esta lei foi substancialmente alterada em 2012, como eu vou te mostrar. Então nós temos um crime até 2012 e outro a partir de 2012, a partir da alteração. Vamos para a tela. Lavagem de dinheiro. O que é lavagem de dinheiro? Aqui nós temos um conceito bem objetivo. É a atividade de desvinculação ou afastamento do dinheiro da sua origem ilícita. O agente busca dar uma aparência de licitude ao proveito do crime. O que eu quero com a lavagem de dinheiro? Eu quero dar uma aparência lícita a um dinheiro que tem origem ilícita. Digamos que eu tenha ganho dinheiro com tráfico de drogas e eu tenho que lavar, eu tenho que fazer com que esse dinheiro ele possa ser licitamente utilizado, mas ele tem toda uma origem ilícita. Então, isto é a lavagem de capitais, a lavagem de dinheiro. Coloque na tela. Nós temos algumas fases do crime de lavagem: a conversão, a dissimulação e a integração. A conversão, muito conhecida como placement, ela nos diz o seguinte: transfere-se para outro local o dinheiro auferido ilicitamente. A dissimulação, que é o layering, o agente dissocia o dinheiro da sua origem para evitar rastreamento. E finalmente a integração, integration ou recycling. O dinheiro é misturado a capital limpo e é empregado em negócios lícitos, fases da lavagem. E muita atenção agora para o crime do artigo 1º. Agora, este crime tem redação dada pela Lei 12.683 de 2012. Então, atenção, porque é uma grande virada aqui em 2012. Até 2012, o crime era um, e a partir de 2012, o crime passa a ser outro. E isto traz à tona a questão das dimensões ou das gerações das leis de lavagem de dinheiro. Como é que começam as leis no mundo inteiro? Então, uma primeira dimensão ou uma primeira geração. A lavagem só existe em face do tráfico. As primeiras leis, elas vêm para punir a lavagem do dinheiro oriundo do tráfico. Só havia um crime antecedente, só o tráfico de drogas. Depois surge uma segunda geração ou uma segunda dimensão. Como nasce, aliás, a nossa Lei 9.613 de 98. Com a Lei 9.613 e a segunda geração, se pune a lavagem de alguns crimes antecedentes. Não de todos, mas de alguns. Tráfico e outros. Há um rol numa lista fechada, um rol taxativo de crimes antecedentes. E a terceira geração ou dimensão, que vem com a alteração à nossa lei de 2012, nos diz que qualquer infração penal antecedente pode
depois haver lavagem, em relação a qualquer infração penal antecedente. Então veja, a infração penal é o gênero para as espécies crime e contravenção. Antes, originalmente, não cabia, por exemplo, lavar dinheiro oriundo do jogo do bicho, porque o jogo do bicho é contravenção. Aliás, não havia como punir a lavagem da lavagem. A lavagem da lavagem. A lavagem em cadeia. Não havia. Por quê? Porque a lavagem não estava no rol de crimes antecedentes. Só que agora você verá se pode lavar dinheiro oriundo de qualquer infração penal. Então, qualquer crime antecedente ou qualquer contravenção antecedente. Põe na tela. Diz assim o artigo 1º, atual redação. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores, provenientes direto ou indiretamente de infração penal, qualquer crime ou contravenção. Redação dada pela Lei 12.683 de 2012. É assim que está definida a lavagem hoje. Hoje é possível punir alguém pela lavagem de dinheiro que é oriundo de qualquer infração antecedente, seja ela um crime ou uma contravenção, como o jogo do bicho. Agora, não foi sempre assim. Põe na tela. Olha só. Antes da alteração de 2012, a Lei 9.613 surgiu com a previsão de um rol de crimes antecedentes, entre os quais se incluíam o tráfico de drogas, o contrabando de armas, os crimes contra a administração pública e os crimes contra o sistema financeiro nacional, entre outros. É como eu te disse. No caso do Brasil, a nossa Lei 9.613 nasce como uma lei de segunda geração. E com a alteração de 2012, nós chegamos à terceira geração, que é como estão as leis mais modernas do mundo inteiro. Tá? Hoje é possível punir lavagem de dinheiro oriundo de qualquer infração antecedente. Tá? Põe na tela. Ainda, eu quero te lembrar da causa de aumento do parágrafo 4º do artigo 1º. A pena será aumentada de 1 a 2/3 se os crimes definidos nesta lei forem cometidos, cuide aqui, de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa. Então, existem duas majorantes, duas causas de aumento de pena: a reiteração e a organização criminosa. Lembrando que a organização, o crime organizado, está definido no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei do Crime Organizado, a Lei 12.850 de 2013, exigindo pelo menos 4 pessoas. Tá? Põe na tela. Ainda quero te lembrar do parágrafo 5º que traz a colaboração premiada. A pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3 e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la a qualquer tempo, por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime. Então veja, é a colaboração e aquelas concessões pelo juiz. O juiz pode dar perdão judicial? Pode. Ele pode diminuir a pena? Pode. Ele pode substituir a pena? Pode, por penas alternativas. Ele pode, inclusive, fixar regimes especiais, aberto e semiaberto. Tá? Põe na tela, é o que está no parágrafo 5º do artigo 1º da Lei de Lavagem. Joia? Te encontro na próxima, bons estudos e aquele abraço!